Olá, sejam bem-vindos à DeFi Brasil. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em finanças descentralizadas, e hoje nós vamos aprender dois critérios para que você possa avaliar um projeto que utilize termos como criptomoedas, tokens, blockchain. E o porquê que é importante esse vídeo? Porque essa semana você deve ter ouvido falar sobre a Drex. Agora tivemos essa questão da Nucoin, que teve as negociações suspensas após disparar, né, 1000%. E as pessoas elas ficam muito confusas, porque veja que aqui está sendo chamado, ó, uma matéria do Valor Invest falando de criptomoeda do Nubank. Será que o Nucoin é uma criptomoeda? E por que eu pergunto isso? Porque o Bitcoin é uma criptomoeda. Então será que o Nucoin é igual ao Bitcoin? Veja como esses termos são confusos, são inespecíficos e eles estão sendo muito mal utilizados. Uma vez que há muitas matérias pagas, né? Que mistura. Veja essa matéria, por exemplo, aqui, que ela mistura tudo. Ela fala que Nucoin é uma moeda digital construída na blockchain, depois ela chama de criptomoeda, depois ela fala que é um token de criptoativo de utilidade. Então isto acaba gerando aí um mau entendimento, principalmente do leigo, sobre quais são as potencialidades do uso da tecnologia blockchain, dentre outras, né, como os smart contracts que nós vamos falar. E o objetivo desses critérios é você entender isso de uma forma mais fácil, né? Vamos lá, qual critério você deve aplicar para analisar um projeto relacionado a criptoativos? Que se diz, né, relacionado a criptoativos. O primeiro é o critério que nós podemos chamar aqui o critério Bitcoin. Qual que é o critério Bitcoin? Eliminação de intermediários, sobretudo de instituições financeiras. Caso você não saiba, você consegue realizar uma negociação, realizar uma transação, você estando no Brasil, uma pessoa estando no Japão, por meio da rede Bitcoin, sem precisar de bancos. Veja que uma transação financeira entre um brasileiro e um japonês, por exemplo, geralmente ela passa por um sistema chamado SWIFT, altamente complexo, e ela tem muitos custos. Esses custos são todos eliminados caso você saiba como utilizar o Bitcoin. Esse vídeo nós vamos dizer como utilizar o Bitcoin, mas esse é um critério fundamental para a análise. Elimina intermediário ou não elimina? No caso da Nucoin, obviamente que não elimina, porque é uma própria instituição financeira que está emitindo este ativo. Já o segundo critério é um critério que eu chamo de programabilidade do dinheiro. Esse critério está sendo popularizado no Brasil pelo Banco Central com um projeto chamado de Real Digital, agora DREX. Mas ele já é muito utilizado no âmbito das finanças descentralizadas. O que é isso? Você vai utilizar um número, basicamente, que tem um nome e um símbolo, que nós chamamos de token, e ele é criado a partir de um programa de computador chamado de Smart Contract. O que isso pode mudar na sua vida? Bem, pense que você pode criar um determinado dinheiro nesse formato. No caso, dinheiro nós teremos apenas no caso da Drex, porque esse token ele representará depósitos à vista, que é a chamada moeda escritural, que na verdade a maior parte hoje da moeda em circulação é a moeda em formato digital, tá? Veja, formato digital, que poderá ser tokenizada. E aí, na medida que essa moeda ela passa a ser tokenizada, você consegue criar no smart contract, responsável por sua emissão, uma série de condições, de condicionantes ao uso, por exemplo, deste valor, deste token que está representando depósitos. Por exemplo, em tese, eu poderia até mesmo colocar um prazo de validade. Enquanto você tem uma semana para gastar essa quantidade de token. Se você não gastar, esse token desaparecerá. Dito isso, no caso aqui da Nucoin, nós não observamos também essa questão da programabilidade sendo utilizada, ainda que essa Nucoin ela tenha um formato de token, ou seja, ela seja emitida por meio de um smart contract. E por que isso importa? Isso importa porque você não tem, embora ele esteja utilizando aqui nomes como Web3, blockchain, os principais benefícios dessa tecnologia não estão sendo utilizados. O que nós temos aqui claramente é um programa de benefícios, que não precisaria utilizar efetivamente toda essa tecnologia. O programa de benefício você pode fazer com qualquer criação de qualquer espécie de representação digital de valor, não necessariamente de token. E algo que demonstra, né, claramente, né, o fato da desnecessidade, né, de utilizar tecnologias como a blockchain num projeto como esse da Nucoin é o fato de
que há a possibilidade de suspender negociações do ativo, ou seja, você já não tem qualquer segurança para o comprador respaldada na tecnologia. Você precisa confiar na instituição de que aquele ativo é emitido e ele de fato vai corresponder às expectativas. Ou seja, nada de diferente do que nós sempre tivemos, ou seja, confiar em alguém, e isso não tem nada a ver com o que nós chamamos do mercado, né, de criptoativos, que é totalmente baseado na confiança em relação ao código, a como que aquela operação ela foi efetivamente criada. Ou seja, você deve poder, por exemplo, auditar os smart contracts, e por isso que todos os protocolos de finanças descentralizadas, eles permitem essa auditabilidade. Quando você vê, por exemplo, alguns agentes não querendo que exista uma auditabilidade sobre determinado código, isso já é um indício de que o projeto, se é bom ou é ruim, a questão de bom ou ruim é muito subjetiva. Para aquele que de repente comprou e conseguiu vender antes da suspensão, ganhou, para ele foi bom. Mas quando nós falamos do ponto de vista objetivo, do ponto de vista científico, a questão ela é bem diferente. E para terminar o nosso vídeo, né, caso você queira realmente se aprofundar nesse fenômeno chamado da economia tokenizada, eu sugiro que você adquira o nosso livro o Guia Jurídico da Tokenização. Há muito tempo nós estamos pesquisando sobre toda essa transformação pela qual tem passado o sistema econômico, essa chamada tokenização da economia, e eu e a minha sócia escrevemos um livro mais sobre a perspectiva jurídica, de modo a orientar você que é empreendedor e quer criar um projeto de tokenização, trazer de fato benefícios para o adquirente desse token que você venha a criar. Perfeito? Então você pode acessar aqui no Lopes Isorzo, adquirir o nosso livro. Alguns vídeos, matérias falando já deste livro. É o primeiro livro jurídico específico para essa nova economia que está surgindo. E voltado, né, sempre uma abordagem prática para você que é empreendedor ou mesmo curioso, né, interessado em compreender de fato como que isso tudo funciona. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo.